Oi, meu nome é Dani Anderson e esta é uma mesa redonda sobre o Congresso de Informação. A maioria das pessoas da tela tem sido prevalente no mundo da divulgação, particularmente nas áreas galácticas, militares. Vamos começar hoje com o primeiro único, Dan Willis, que em 2001 esteve em uma conferência de imprensa extremamente importante no Press Club em Washington, D.C. Bem-vindo, Dan. Por favor, conte-nos sobre esse extraordinário evento. Oi, Dani. Olá a todos. Bom, esse evento foi causado por nosso governo legal, sendo negado acesso por começar com o vice-almirante Thomas Wilson, que tentou investigar esses projetos, dar luz verde. Dr. Greer trouxe testemunhos que começaram a coletar em 1993. No ano de 2001, coletou mais de 500 testemunhos militares, 21 deles estavam dispostos a comparecer perante a mídia do mundo inteiro, dando testemunhos, dispostos a testemunhar sob juramento antes da audiência do Congresso. A diferença é interessante, sabe? Refletindo sobre mais de 2 décadas atrás, o que o recente evento com o Dr. Greer em 2023 versus esse evento, tivemos 21 testemunhas versus eu acho que 6 ou 7, eles não declararam que estavam dispostos a testemunhar sob juramento, mas sabe, muitos dos testemunhos substanciais, alguns dos depoimentos de testemunhas que foram dados em 2001, como as operações secretas ilegais do governo, sabe? Bases do outro lado da Lua, OVNIs da NASA. Tivemos diretor da CIA, do presidente da NASA, tendo agenda negada, observando cuidadosamente como o lugar estava lotado de repórteres, 22 câmeras na parte de trás, a grande mídia. Eu não poderia imaginar, não poderia ser um evento de mudança mundial como que estava sendo divulgado. Eu comecei minha educação naquela época sobre como a grande mídia foi infiltrada e controlada pelas agências de inteligência, e eles basicamente fizeram o que é chamado de hangout limitado, que fez com que todos esses testemunhos parecessem centenas de testemunhas dispostas a quebrar a segurança nacional, dispostas a testemunhar sob juramento, apenas querendo conscientizar o público sobre a realidade dos OVNIs, omitindo completamente todas as operações secretas e ilegais do governo. Mas você sabe que em 2023 foi revelado por aquele fuzileiro naval que testemunhou as drogas, as armas, tráfico de gente e assim por diante, sendo conduzido por essas operações. Sabe, é interessante, sabe? Eu fiquei muito ciente da narrativa do Dr. Greer. Eu o conheci antes de 2001, trabalhei com ele por muitos anos. Ele manteve a narrativa consistente de que todos os extraterrestres são bons. Não há nada menor do que o que está nessa Terra, que compara de forma interessante. O que você sabe, o Vaticano divulgou em 2009, os extraterrestres, nossos irmãos, eles nasceram em outros planetas, então eles estão fora do pecado original. Não há nada mais baixo do que está nessa terra, sabe? Tudo, nós sabemos, isso não é verdade. Então isso faz você questionar se há ou não uma narrativa para uma agenda. Há também a narrativa de a ameaça alienígena, que é muito usada na mídia, que são certos grupos e tudo que, sabe, perpetua isso. É interessante o que sai no New York Times, sendo um dos meios de comunicação controlados, qualquer que seja a narrativa que é revelado, na verdade, a tecnologia dos Estados Unidos. Isso é algo que
foi tão altamente saturado na mídia, o tic-tac, no Senado, o UFO, o AP, ouvindo eles basicamente, sabe, eles não reconheceram que, sabe, como o senhor Gallagher mencionou o fato de que o almirante Wilson tem batata quente, temos feito engenharia reversa, tecnologias, projetos que o almirante Wilson teve o acesso negado. O que mais dizer sobre isso? Há muito para dizer sobre isso. Você é uma das primeiras pessoas naquela longa mesa. Há muitos anos atrás havia uma grande esperança de que o mundo soubesse a verdade sobre seus relacionamentos com extraterrestres, dentro e fora do planeta, nas costas da engenharia militar, frequência de energia, tecnologia que temos reprimida, longe de nós. Sabemos que um povo tem vindo recentemente falado. Essa semana, 2 militares se levantaram, em particular houve vários, mas 2 em particular se levantaram com o Dr. Stephen Greer, outros nessa conferência de imprensa em Washington, D.C. Então a história se repetiu esse ano, mas havia muito menos pessoas do que na mesa atrás de você. Atrás de você, eu me pergunto, o que será agora? Francamente, vou apenas representar rapidamente as outras pessoas na tela. Senhoras e senhores, Helena Danan, da Federação Galáctica de Mundos, emissária, digo lá. Estou muito feliz por estar aqui com você, fazendo parte dessa discussão sobre divulgação, tudo o que está acontecendo no momento. Obrigada por me receber. Você quer que eu comente sobre isso ou mais tarde? Faremos uma mesa redonda para que as pessoas saibam que exatamente eu deveria ter feito isso no começo, mas apenas uma volta rápida. Depois voltaremos. Chris O'Connell, por favor, apresente-se. Nos dê uma visão sobre o seu tempo como embaixador na Lua. Oi, eu sou o Chris O'Connell. Sim, eu passei 40 anos na Lua de Saturno e trabalhei como emissário com meus superiores que eram militares e negociamos com raças diferentes. Foi uma experiência incrível. Apenas uma coisa rápida a dizer, Cris, você realmente trouxe fisicamente de volta a esse planeta tecnologia espacial, energia gratuita para usar, curar o corpo, ao qual chegaremos mais tarde. Aqueles de nós que fazem reivindicações que estivemos fora do planeta, negociando, trazendo tecnologia, realmente precisamos mostrar provas físicas nesse momento. Tony Rodrigues, por favor, obrigado por me receber. Sou amigo do G6 do ano passado, é incrível, eu fico tão feliz sempre que nos encontramos. Eu me apresentei, eu sou Tony, levado para o programa mais nefasto e trabalhei como trabalhador em vários programas, culminando como engenheiro de carga em um navio baseado na série Colônia. E desculpe, Alex, eu te peguei... Eu tinha entrado na tela, então é engraçado, mas parece que de qualquer forma foi o que eu fiz, esse foi o meu passado. Eu comecei a recuperar minhas memórias, depois verifiquei com o tempo na Terra, o tempo, o espaço, as coisas começaram a ser verificadas, decidi compartilhar minha história publicamente, expor, aprender software de aprendizado, programa de aprendizado, estou desenvolvendo. Estou esperançoso de que seja uma opção viável para o país colocar seus filhos, porque em muitas partes do mundo o sistema educacional falhou completamente, então algo que vai ser uma opção para os pais, qualquer tipo de opção como uma linha de vida para sair do sistema público e ainda dar educação aos seus filhos. Acho que é muito importante, estou trabalhando muito nisso, então é onde eu estou agora. Todo o G6 mudou minha vida, nossa última conferência mudou a minha vida inteira, continua a mudar de maneira maravilhosa, coisas novas que eu nunca sonhei, mal posso esperar por isso. Obrigada, Tony. Apenas um ponto de referência. Quando você estava fora do planeta, usando programas militares sombrios, você testemunhou o pessoal militar de elite desse planeta Terra. Em outro lugar, fora do planeta, conectado
há uma tecnologia que atualizou seu aprendizado. Você trouxe essa tecnologia para o planeta para ajudar nossos filhos. Isso está correto? Sim, é o que estamos descobrindo, é que quando realmente olhamos para isso, de uma boa olhada no que eu descrevi, era um sistema que não foi inteiramente feito para as pessoas, foi feito para uma raça extraterrestre que tinha uma cabeça maior. É um quadro diferente, porque eles tinham podiam descansar a cabeça. Então, na verdade, era um sistema de aprendizado que foi feito para várias espécies. Estávamos usando em Marte e para reiterar, para avaliar as pessoas, e foi uma maneira mais rápida de aprender. Agora é simples, estou tentando chegar a esse ponto onde eu vou obter dados e aprender. Quanto mais rápido eu me lembrar no que estamos reunindo, mais é uma maneira mais rápida de aprender. É uma pesquisa que eu fiz sobre isso. Descobri que muitas faculdades nos Estados Unidos têm trabalhos teóricos sobre o mesmo processo. Então, eu só tenho insight que já está sendo usado pelo que me lembro de estar lá em cima. Então, essa é a diferença. Mas eles têm a teoria para humanos agora. Então, já vamos construí-lo, obtê-lo em prática. É muito útil. Há muitas coisas surgindo. Eles estão tentando usar IA para monitorar crianças na China. Estamos vendo muita coisa surgindo. Eu sinto que estão indo para o caminho errado. É muito draconiano alguns dos novos métodos de aprendizado que eles estão começando a implementar, porque depois da doença 19, todo mundo quer um sistema de aprendizado doméstico para crianças, para que possam se fechar em casa novamente. Então, há muitas pessoas desenvolvendo maneiras diferentes para isso. Ainda não há nada, no caso, estamos fazendo. Estou muito esperançoso, muito feliz com a forma como está indo. Obrigado, Tony. Estou orgulhosa em particular de Cris O'Connor, Tony Rodrigues, nesse ponto. Essa tecnologia de fora do planeta. Bem-vindo. Por favor, apresente-se. Nos dê uma sinopse do que você fez, o que aconteceu com você fora do planeta, o máximo que puder, tudo bem? Olá a todos. Obrigado por me convidar para essa mesa redonda incrível, com pessoas incríveis. Amigos incríveis, família incrível, muito obrigado. Minha história é simples. Eu fui levado quando eu era jovem para um programa espacial secreto. Programa espacial secreto positivo. Fui levado novamente quando era adulto em meus serviços militares na França. Eu fazia parte da frota secreta do Guardião Solar, porque há um acordo com a América e a França, chamado Solaris. Era uma grande nave espacial dentro de muitos espaços. Trabalhamos com eles e com as crianças. Foi treinado por diferentes alienígenas para se preparar para lutar contra o Draco Reptiliano, porque o Draco Reptiliano destrói tudo e ataca pessoas, escraviza, como meu querido Tony. E essa é a minha história. Não é simples de explicar em palavras curtas, mas sabe o que eu quero dizer. Então, eu fiz parte da situação, programa espacial. Você mencionou o Solaris. Isso é um dos meus maiores desejos nesse planeta, que todos entendam o que é o Guardião Solar. É uma frota de naves construída por militares e governos em todo o planeta, que todos sabem sobre o Guardião Solar. Apenas você, o público, não foi informado. É só procurar. O Ordem Solar já existe há muito tempo. Outros planetas, outros países têm sua própria espaçonave que sobe e ataca a nave Ordem Solar. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Obrigado, Alex. Alex Collier. Oi, Alex. Na árvore, Senhor. Estou na floresta. Sabe, é fácil com todos vocês. Daniel, acho que estamos nos encontrando pela primeira vez. Eu ouvi falar de Jerry Wills anos atrás, então você sabe que é muito interessante conhecer todos vocês.
para vocês chegarem a esse lugar e, sabe, a transferência já ocorreu, não poderia estar mais feliz e animado que todos vocês estão pegando o bastão e empurrando para frente ainda mais. E tem sido uma honra, um privilégio estar a serviço. E, sabe, eu vou apenas divulgar isso. Você se lembra que eu contei a história sobre estar com os Mornay e eles encontraram corpos humanos flutuando no espaço? Você lembra disso? Certo. John Charles, a entrega de uma nave dos corpos foi para os Solares. Eu não sabia que você sabia. É a primeira vez que eu mencionei o nome, é para quem a entrega. Nós devolvemos os corpos para os Solares. Isso explicaria por que havia uniformes diferentes, porque francês, americano, eu também não sabia disso. Então, uma coisa muito interessante, sabe? Todo dia é o primeiro dia de aula e eu só acho que é interessante. Sabe, Dan, não posso deixar de trazer isso à tona. Nessa última revelação recente do Dr. Greer, havia um cavaleiro que estava lá, ele estava falando em 2008, acho que 2009, foram enviados para as Filipinas, Indonésia, onde tinha acabado de passar um furacão, porque eles estavam procurando por membros da família real, não sei, eles entraram na selva, foram para uma área específica, lá eles viram uma nave, viram o tráfico de gente para esses alienígenas. Eu estou querendo saber como Stephen pode apenas sentar lá e pensar que está tudo bem. Foi interessante, o homem que deu o testemunho tinha uma classe de gravata, era maçônica, era o símbolo maçom. Então, há muitas mensagens, há muitas coisas acontecendo no fundo que você sabe que todos nós precisamos prestar atenção. Eu conheço vocês bem, eu não poderia estar mais orgulhoso de todos vocês, mesmo que não os conheça. Eu sei o que preciso fazer para isso. E eu não sou estranho, eu não sou. Quando as acusações, coisas assim, eu sei que muitos de vocês passaram por isso e ainda estão passando. Eu acho que antes de quebrarmos a negação, você deve saber que pode chegar a um crescendo, a uma ameaça alienígena e seremos atacados, sabe? O que as pessoas não percebem é que já aconteceu e eles já foram forçados a sair do planeta. Então, é fascinante ver como tudo isso se desenrola, sabe? Como tudo continua a se desenrolar. Eu sei que todos vocês vão lidar com isso com muita graça. E eu estarei lá torcendo por todos vocês. E você sabe, Danny me fez fazer tarefas, eu estarei esvaziando latas de lixo e servindo água. Coisas assim. Então, é uma honra, um privilégio. Obrigada, Alex. Brevemente, para aqueles que nunca ouviram falar de Mornay, era seu contato no Conselho de Andrômeda, Mornay, esse lindo ser gigante que está ao seu lado há muitos e muitos anos. Eu disse a você que havia militares que prometeram voltar ao planeta, mas infelizmente foram soltos no espaço, eles foram recuperados e essas são algumas das coisas que serão reveladas, não importa quem esteja tentando controlar a narrativa globalmente. E use sua história. As pessoas na tela aqui têm muitas informações e provas e temos trazido isso por um longo tempo. Alex, nós o saudamos. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. De nada. Tome cuidado, não vá ficar aí na árvore, fique conosco. Dr. Michael, você tem escrito livros sobre os programas espaciais secretos por 20 anos. Você tem relatado, você tem nos trazido informações que vieram
uma e outra vez para serem corretas e tão relevantes para esse tempo. Sem você, sem seus escritos, sem sua dedicação à verdade, não estaríamos tão longe. Eu sinto como estamos agora. Por favor, você pode se apresentar, nos dar uma sinopse de quem você é, se for possível? Muito obrigada. 2001 foi quando a minha jornada começou nesse campo de supressão de vida e tecnologia extraterrestre. E eu fui alguém que viu o vídeo da conferência de imprensa do projeto de divulgação. Na época foi uma mudança de vida para mim, já que eu era praticamente um tipo de acadêmico convencional que estava meio desanimado com a forma como os conflitos internacionais eram difundidos. Eu estava procurando por explicações para o que acontecia. O projeto de divulgação do Greer me deu esses novos dados com os quais acabei de executar, e você sabe, quanto mais eu investiguei, mais real se tornou. E você sabe que foi 22 anos atrás, Dan estava lá, e você sabe, o que eu diria que aconteceu nos 22 anos é que a consciência de massa agora mudou. Desde a época, sabe, que as pessoas ainda eram muito ingênuas sobre muitas coisas. E, claro, o ataque 911 meio que começou para galvanizar as pessoas, sabe? Na época, eu era um professor em tempo integral, não sabia o que era uma operação de bandeira falsa, política internacional, não tinha ideia do que era uma operação de bandeira falsa. Foi só depois do 9/11 que eu meio que estava submerso na literatura sobre operações de bandeira falsa e eventos, sabe? Como isso aconteceu. Voltando para os anos 50, os anos 60 e, claro, sabe, o ataque de 9/11 foi parte disso. E eu acho que o que aconteceu agora é que nos últimos 20 anos as pessoas estão sendo muito indicadas sobre o que é um evento de bandeira falsa. E as pessoas estão em guarda, e agora eu acho que estamos em uma nova fase, que é o hangout limitado, onde as informações extraterrestres entram, porque agora estamos assistindo a operações limitadas. Acho que isso estamos vendo agora. Não temos uma, não duas, mas 3 investigações independentes de um fenômeno aéreo não identificado. Uma está sendo conduzida pelo Pentágono, esse é o escritório da Flash. Uma está sendo conduzida pela NASA e a outra está sendo conduzida pela Casa Branca, que está sendo liderada por sua segurança nacional, conselheiro Jake Sullivan. Então você deve se perguntar por que vamos de 0 a 3 em um período de 2, 3 anos? E por que agora eles estão lançando esses denunciantes? Eles estão colocando em uma bandeja, dizendo, sim, você sabe, eu fiz parte dessas bandeiras falsas, então eu fiz parte desses programas de engenharia reversa. Eu vi esses programas de engenharia reversa, são reais a propósito. Os alienígenas são hostis, então o que estamos obtendo é um hangout limitado, que é o que o Estado Profundo, seus ativos estão divulgando, informações, preparando as pessoas para um tipo de divulgação limitada de que extraterrestres ou naves que foram construídas por meio da engenharia reversa, de naves extraterrestres foram desenvolvidas, que isso faz parte de alguma nova ameaça desconhecida que vai nos atingir. Acho que é disso que muitas pessoas estão falando, sabe? Não precisamos ter uma invasão de bandeira falsa, uma bandeira falsa OVNI ou invasão alienígena. O que você tem é um condicionamento suficiente, medo suficiente de que eles poderiam apenas divulgar dados, informações, dizendo que esses OVNIs são uma ameaça à segurança nacional. Eles podem citar bases sendo atacadas ou naves sendo fechadas, e as pessoas não saberão o que realmente está acontecendo e declarar uma emergência nacional, de que estamos sob alguma emergência nacional. Eles podem lançar qual o próximo plano deles. Acho
Esse é o plano. Eu acho que o que estamos tentando fazer é conscientizar, sabe, que existe esse tipo de elemento extraterrestre aqui. Isso está sendo ignorado. Existem esses programas espaciais secretos aqui, está sendo ignorado. Você conhece essas pessoas que foram divulgadas pela grande imprensa? Qualquer coisa que a grande imprensa diz que você pode levar ao banco, isso faz parte de algum tipo de operação psicológica que o Estado Profundo quer realizar. Então, se o Estado Profundo ou se a grande imprensa estiver divulgando informações de que existem esses programas de engenharia reversa, de naves espaciais recuperadas, naves espaciais, sabe, estão fazendo isso com parte de uma operação psicológica para nos preparar para a próxima grande coisa, para tentar nos enganar. Eu acho que é esse ponto de encontro limitado. Provavelmente será algum tipo de cadeia amorfa, realmente obscura, de eventos que leva a alguma emergência nacional, emergência global em relação a essa ameaça desconhecida. Acho que isso, sabe, que estamos fazendo é divulgar a verdade de que os extraterrestres estão aqui, eles são amigáveis, os hostis têm existem programas espaciais secretos em operação. Esses, em geral, estão sob controle dos chapéus brancos ou organizações militares muito amigáveis. Existem alguns grupos, Rangers, como a CIA, o Escritório de Reconhecimento Nacional, tem um programa espacial secreto. Eu escrevi sobre isso na Força Espacial. Nosso futuro Star Trek está lá, os documentos estão lá, a CIA, tem esse escritório de reconhecimento espacial, que é um programa negro profundo que está aninhado, mas é financiado pela CIA, controlado pela CIA. Eles fizeram isso porque era assim que eles poderiam manter esse programa espacial secreto. Independente do Congresso, independente do Pentágono, a teoria ou não, queria que o Pentágono interferisse, eles não queriam que o Congresso interferisse, então eles configuraram isso para que possam realizar muitas coisas por meio do programa do espaço secreto. Então, eu acho que é isso que estamos testemunhando agora. Uma operação global. Eles vão tentar obter um fundo rápido que mescla um evento alienígena de bandeira falsa com algum tipo de ponto de encontro limitado. Estamos apenas tentando trazer a verdade, preparar as pessoas para o quadro geral. E você sabe, chamar as pessoas que estão lançando esses cenários de hangouts limitados. Muito obrigada. Quero voltar para você em um momento, mas antes de tudo vou trazer as palavras do Tony para que eles... Tony... Obrigada, desculpe pessoal, só que este é um verão agitado para mim, com a família e tudo. Estou muito orgulhoso da minha filha mais nova se formando, indo para a faculdade, então eu tenho que sair mais cedo, ir para a festa dela. Todos os meus familiares nessa reunião, eu só quero dizer, acho que o doutor Michael acertou em cheio. Qualquer versão da divulgação extraterrestre que é um preto e branco em contraste com a realidade da natureza em todo o cosmos, que é tão variado quanto chegamos aqui. ETs têm seu próprio propósito, suas próprias perspectivas, suas próprias habilidades. Muitas sociedades diferentes estão interagindo a realidade. Eu tenho que seguir o que me lembro de servir. Então, foi há muito tempo, mas porque eu pesquisei uma prova real do meu tempo na Terra, no tempo que estava levando, tenho que confiar em minhas memórias do espaço, nas minhas viagens espaciais, trabalhando em uma nave interestelar. A realidade que eu lembro é que era basicamente... Havia estabilizações que são muito desenvolvidas, havia pessoas de todos os níveis diferentes de avanço, e todos eles têm suas próprias perspectivas, portanto podemos concordar com algumas delas, mas não é essa a realidade de uma divulgação postada. Você vê essas pessoas, você vê o governo, você disse a mídia, pessoas que têm
todas as rosas, então é como a natureza onde você vai conseguir os dois. Eu acho que essa é a realidade. Eu estou muito honrado por estar entre as pessoas que têm evidências. Estamos trazendo uma versão real, mais clara de como é a realidade para as pessoas, disponibilizando isso, uma missão muito importante. Estou honrado por estar aqui, fazer parte disso. Tenho que me despedir mais cedo, então eu amo vocês. Espero que todos que estão assistindo venham nos ver. Fiquem ligados. Eu não sei o que está por vir no futuro próximo, mas uma coisa é certa, vai ser incrível. Então podemos dizer que todos os catalisadores que estão lá nos próximos anos serão extremamente incríveis. Eu amo vocês. Vejo vocês em breve. Amo vocês. Tchau, Tony. Parabéns pela sua filha, meu amigo. Um grande abraço. Obrigada, Tony. Dr. Michael, de volta para você. Você mencionou o Pentágono, a NASA, a Casa Branca. 3 principais pontos de referência globais que nós, as pessoas em todo o planeta, fomos programados, treinados para ouvir, para acreditar. Agora eu sei que essas instituições abrigam algumas pessoas realmente boas e fantásticas. Essas instituições também são abrigadas, extremamente nefastos. Na minha opinião, não tenho respeito pela liderança. Aconteceu que a humanidade foi reprimida, foi um tanto aprisionada, a razão pela qual estamos vendo tantos OVNIs, tantas naves, porque eles perderam o controle dos reinados da Terra. Agora as pessoas estão se levantando e vendo. Ai, meu Deus. Agora, Dr. Michael, você é muito próximo de um homem maravilhoso que todos nós sabemos que ele atende pelo nome de JP. Esse homem é um militar da ativa. Você conhece desde 2008, você trabalhou com ele antes de ele entrar no exército. E ele está relatando a você o que está acontecendo dentro do exército com a aprovação dos militares muito graduados. Estávamos todos dizendo, pedindo a outros militares que, por favor, se apresentassem, porque JP nos deu tanto, ele está protegido. Fiquei tão feliz. Dr. Green trouxe alguns homens militares maravilhosos, todos eles criaram um vínculo. Você pode ver que todos se preocupam com os outros. Estavam muito quebrados, destruídos por suas experiências horríveis, viram tecnologia de fabricação de OVNIs, foram reprimidos à força. Você pode nos dar uma ideia dos seus sentimentos sobre o JP, o que ele tem sido, as reportagens sobre outros das Forças Armadas, de outras áreas, para divulgar o que está acontecendo em nosso planeta? JP é único, porque ele começou como um contato e foi assim, ele chamou a atenção dos militares. Ele era um contatado, havia um grupo nórdico de extraterrestres de aparência humana que estava trabalhando com o JP. Eu meio que gosto de apresentar todos os dados, todas as evidências de que ele estava trabalhando com esse grupo nórdico de extraterrestres. Então, começou a trabalhar com a Força Aérea dos Estados Unidos e parte do acordo entre os nórdicos e a Força Aérea era que os nórdicos queriam que o JP recebesse exposição e pudesse divulgar essas informações, de modo que foi um acordo entre os nórdicos e a Força Aérea. Então, isso é algo que levou o JP a ter acesso, porque o que a Força Aérea quer agora é que o Exército quer é o conhecimento, a informação que os nórdicos têm. Claro, os nórdicos estão conectados à Federação Galáctica, ao Conselho de Andrômeda, Comando Asta, aquelas outras organizações que a Força Aérea, o Exército, estão dando a JP esse tipo de acesso privilegiado, porque ele é um contatado. E o que eu também descrevi no livro foi que um dos fatores que levaram JP a ingressar no Exército foi que, embora ele tivesse um agente da Força Aérea levando para locais diferentes, locais classificados, que tem 2 ocasiões ele teve acesso negado, embora tenha sido levado para lá, agentes da Força Aérea, outros agentes como os gerentes do programa negaram acesso. Então, sabe, foi uma das coisas que disseram ao JP:
você sabe, nós sabemos que você é um contatado, sabemos que você está trabalhando com os nórdicos, você tem acesso a muitas coisas, mas você realmente quer ser capaz de ser exposto a tudo que você tem para ingressar no exército? Esse foi um dos grandes fatores que o levaram a ingressar. Então, eu descrevi isso no livro e então, por exemplo, em 2016, ele foi levado para o espaço, para essa plataforma naval sobre uma arca espacial no Oceano Atlântico. Ele foi levado para lá, mas foi impedido de entrar por um general do exército, porque ele era um civil. Se os generais gritassem com ele e dissessem: o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Esses agentes da Força Aérea tinham levado ele para lá. E mostra que mesmo no mundo compartimentado ainda há um grande ponto forte sobre quem tem acesso e quem não tem. E então avançamos para 2022 e JP vai para a mesma plataforma, mas agora ele está ativo no Exército dos Estados Unidos, então ele tem acesso permitido, ele entra, na verdade faz parte da missão, então ele entra, realiza 3 missões naquele espaço do Atlântico. Então, sabe, ele é único nesse sentido. Agora, muitos desses outros denunciantes pensaram: como os 6 denunciantes, haviam 5 mais um na coletiva de imprensa do projeto de divulgação, por ser 5 deles eram pessoas que estavam no exército, foram expostas. Outro teve experiências como esse neutrino, conjunto de detectores na Antártida. Então, ele não era militar, mas aqueles 5 que escreveram como não foram lidos nos programas e em vários graus, eles sofreram punição pelo que passaram. É claro que você sabe, esses foram eventos que aconteceram 10, 20, 30 anos atrás, então você sabe o que esse é o caso de muitos. Dr. Greer é um denunciante Stephen Greer é denunciante, vivenciou coisas 10, 20, 30 anos atrás, conhece pessoas que estão falando sobre coisas que aconteceram há muito tempo atrás, se apresentaram, tem chances de sobreviver, de não serem eliminados, porque você conhece essa lei de proteção a denunciantes. É algo que é preparado para o Congresso, para que dê a esses denunciantes uma proteção se vierem para frente, mas você sabe realmente, se o Estado profundo não quer que alguém se apresente, então eles vão limitar você, eles os eliminam. Agora, na conferência de imprensa anterior de Stephen Greer, na Coreia, em 2001, ele tinha muito mais denunciantes, ele se apresentou, mas dessa vez ele só tinha 5, na verdade, ao contrário das dezenas que faziam parte daquele anterior. Então, eu acho que o que estamos vendo agora é que há mais denunciantes se apresentando, mas eu acho que o que estão permitindo antes falar sobre o que está acontecendo, como esse novo David Grush, há outros jornalistas, Michael Schellenberg, que falou sobre vários informantes que falaram sobre o que está acontecendo. Eu acho que eles estão permitindo que esses testemunhos apareçam, porque eu acho que se encaixa na agenda do Estado profundo. Mas é esse tipo operando nos bastidores. Eles estão encorajando o JP a se apresentar. Eu acho que eles também estão preparando outros para se apresentar, para falar o que realmente está acontecendo nos programas hoje. A inteligência viva aconteceu 10, 20, 30 anos atrás, está acontecendo no espaço agora, acontecendo na Lua, que está acontecendo em Júpiter, novamente o encontro com a Europa. Essas são coisas que eu estou muito feliz, sabe? Que temos Helena aqui, Jean Charles, nós temos Chris, que todos têm dados sobre eventos que estão acontecendo. Agora você não consegue isso em nenhum outro lugar. Isso é realmente único sobre essa conferência. Então, sabe, parabéns por organizar isso. É uma grande tarefa realizar uma conferência dessa. Então, as pessoas vão te mostrar esse tipo de exposição sem precedentes para coisas. Isso não acontece, sabe? Não apenas décadas atrás, mas coisas que estão acontecendo agora. Inteligência em tempo real sobre eventos que estão acontecendo agora, que explicam por que o Estado Profundo está fazendo todas as coisas que está fazendo, porque o Estado Profundo está fazendo tudo o que pode para antecipar algo que está vindo, que não pode controlar, sabe? Está por vir. É o que JP tem descrito, o que Helena tem falado sobre o que Chris, Jean Charles tem falado. Então, eu acho que você sabe disso. Essa conferência vai ser muito importante porque as pessoas que não puderam
serão expostas. Você conhece a intel genuína sobre o que está por vir. Muito obrigado. Você mencionou a conferência, para aqueles que não sabem, a conferência chamada de Galáctica, Conexão de Informantes Espirituais, será realizada em Orlando, Flórida, 20, 21, 22 de outubro. As pessoas na tela que você vê estarão lá. Também haverá fora do planeta, no planeta, uma tecnologia incrível para tentar todos os níveis. Eu não aguento mais. Alguns de nós, com certeza, vamos ter nossos corações partidos, mas quando percebemos que cada sistema único no planeta foi infiltrado por ativos controladores que agora perderam as rédeas, Cris Ocônio, eu desejo você passou muitos anos trabalhando para uma organização terrestre fora do planeta. Você pode nos dizer como essa organização é chamada? Tinha uma representação na estação espacial em que eu estava, que era a maldade na Lua, na verdade na estação espacial. Temos representação lá e havia muitas centenas de raças diferentes que estavam naquela estação. Parte de uma, você conhece, Federação, você sabe. Você conhece várias estações em nosso sistema solar. Porque eu fui capaz de ser... eu sou telepático, empático, porque a maioria das raças não se comunica verbalmente com a gente, como nós. Algumas delas o fazem, mas nem todos o fazem. Então temos que ter pessoas que possam empaticamente dizer durante uma conferência, uma conversa, como o outro se comunicar. Muitas vezes eles podem se comunicar comigo, apenas trazer informações, realmente falar onde pudesse realmente ouvi-los em minha mente, ou pela emoção, ou pela cor, qualquer coisa assim que eles usassem para comunicar, para trazer informações. Esse era o meu trabalho. Então, estaríamos em uma reunião e eu teria meus superiores comigo, eu simplesmente estaria lá, sabe, para ter essa comunicação e contar, relatar aos meus superiores o que eu tinha sentido, o que estava acontecendo, se eles dissessem algo para mim que não podia ser comunicado verbalmente, entende? Então eu poderia dizer, eu relataria. Era um fato conhecido, é por isso que eu estava lá, sabe? Ambos os lados estavam cientes disso, mas muitos deles não. Eles estariam me contando piadas ou dizendo coisas engraçadas, tentando me fazer quebrar, sabe, durante uma reunião. Então, eles têm experiências únicas, claro, mas esse era o meu trabalho, por isso eu estava lá. Então, as Nações Unidas têm, tanto quanto eu sei, provavelmente em todas as estações, mas pelo menos em Mimas, era disso que eu estava ciente. Eu poderia basicamente, embaixador. Eu sei que há muitas transmissões que fizemos com outras pessoas, cada pessoa na tela, fizemos muitas transmissões diferentes, trazendo informações em meu canal em particular, e também muitos outros agora virão para Helena. Ela é emissária da Terra da Federação Galáctica de Mundos. Ela não precisou de permissão de nenhum sistema terrestre. Eles não foram convidados. Helena, eu irei até você. Por favor, nos diga quem você é. Nos conte sobre a Federação Galáctica de Mundos. O lançamento atual da divulgação, como estamos vendo, isso em outros termos, parte do plano real de cima. Então, há um plano mais amplo de divulgação que começou a ser configurado e discutido no final do ano de 2021, quando a Confederação Intergaláctica voltou ao sistema estelar, porque coisas aconteceram, sabe? Os extraterrestres regressivos que eram honrados, muitas vezes baseados em outros lugares do sistema estelar, foram expulsos. Então agora era uma nova era para o sistema estelar. As coisas iriam ser reorganizadas. Poderíamos finalmente seguir em frente com o plano
de divulgação da presença extraterrestre na Terra. Não apenas no presente, mas especificamente no passado, nas últimas décadas, desde a década de 40, o que aconteceu então, o plano era você precisar começar a partir daí, caso contrário, as pessoas não seriam capazes de entender todos os elementos que estão na imagem agora. Então, o plano era que eles todos se reunissem. Posso nomeá-los pelo nome verdadeiro, Aliança Galáctica, com a qual inclui a versão deletiva dos mundos, o Conselho de Andrômeda e outras organizações menores, todas positivas. E então eles tiveram essa série de reuniões no final de 2021, início de 2022, onde eles dividiram o trabalho, a tarefa. A Confederação Intergaláctica, ou os semeadores, eles abordaram suas naves-mães, colocaram 4 naves-mães em órbita da Terra recentemente, mais 2 se juntaram a eles, estavam começando a exibir as naves escoteiras da Federação por todo o sistema estelar. Algumas delas foram fotografadas perto de Júpiter, pelo telescópio James Webb, mas também na atmosfera terrestre. A Federação Galáctica dos Mundos faria o mesmo, exibindo as naves, porque agora que receberam sinal, sabe, no céu eram positivas. Se não fossem positivas na Terra, por diferentes facções, chapéus pretos, brancos, como chamamos, mas então essa era parte da entidade, divulgar o show das suas naves. E o que não era a maior parte foi deixada para a Terra, para a Aliança da Terra, chapéus brancos, era sobre revelar devagar, lentamente, documentos revelando o que realmente aconteceu desde que Roswell caiu até hoje. Isso significava revelar a engenharia reversa, claro, todos os programas espaciais, dos escuros, assim como os bons, como a Solaris, mas existem diferentes programas espaciais, como todos sabem agora. Através de tudo isso, lentamente acostumando as pessoas com a existência de seres de outros mundos. Agora, esse plano começa como realmente quando essa lei foi votada para proteger todos os nossos denunciantes militares que se apresentem. Esse foi o sinal verde dado pela Aliança Galáctica. Agora está começando e já começou. Então há um plano que é extremamente inteligente, como a região que Torren, meu contato, diz, é puro gênio. Você diz, é puro gênio. E terá muitos passos surpreendentes, sabe? Então, o que está incluso, o Deep State tem seus jogos. As pessoas podem precisar, eles querem que as pessoas se sintam confusos, sinais deixados para trás, sabe, pela Aliança Galáctica. Portanto, pistas. Observe. Sinta se vem do medo, se te traz medo ou se te traz uma energia positiva. Tudo isso, essa discussão sobre uma maneira positiva, apenas alienígenas positivos, apenas alienígenas negativos, ambos são o que chamamos de estado profundo, sabe? O Vaticano está nisso, uma certa diferença, as agências estão nisso. E essas duas narrativas, como Michael Salla falou eloquentemente, explicou, são projetadas para confundir as pessoas, para passar agendas, ou todos os alienígenas são ruins, uma invasão alienígena falsa, para subjugar todos com medo de
para controlá-los sob a nova ordem, o que não acontecerá. O outro lado está tudo bem. Eu posso lembrá-los de explicar o melhor. Essa série de TV na década de 80, eles foram chamados. Você lembra que alienígenas reptilianos, sob o disfarce de bons alienígenas, viriam para a Terra, seriam amigáveis com todos, o governo diria, eles são incríveis, então quando eles estivessem aqui, surpresa, eles eram ruins. Isso lembra desse tipo de cenário, mas não há um idioma negativo, alienígenas que interpretariam os corpos, seriam os humanos da Terra, porque esse é o único mal que resta na Terra. A humanidade, alguns humanos são o programa escuro, é um estado profundo, Vaticano, é tudo humano. As cabeças extraterrestres foram cortadas já foram removidas, bloqueadas, expulsas do sistema estelar. Nós estamos protegidos, você não tem ideia de como estamos protegidos. Ai meu Deus, não poderia ser melhor. Então, esse é minha informação sobre isso. Vai ser muito interessante de observar, e eu gostaria apenas de aconselhar, se isso vem de um lugar de medo ou de um lugar de futuro progressivo positivo. Agora, você está falando, eu sei, Dani, pode me perguntar a pergunta, porque nós temos... Você tem feito a pergunta antes de começarmos, então vou responder diretamente. Estávamos falando sobre a conferência de Stephen Greer e um projeto. A única coisa que eu posso dizer é o que eu sei, que ele está trabalhando em seu próprio projeto, não com a Aliança Galáctica. Ele é como seu próprio material que não está vinculado aos planos de divulgação da Aliança Galáctica. Então, o meu contato, você conhece, em janeiro, acho que foi 2023, as atualizações, última atualização do plano de divulgação para o general, sempre Greer não está nele, então é o que eu posso dizer. Agora, isso foi uma coisa longa, é importante, é crucial trazer o máximo de informações, evidências que pudermos hoje, sem levar 3 ou 4 horas para fazer isso. Muitas pessoas saberão muitas informações, todos vocês aqui tendo visto muitas das suas transmissões, algumas não, outras ficaram muito surpresas com algumas das informações que estão sendo lançadas aqui. Bilhões de pessoas que governo, religião, ciência, educação, remédios, agências espaciais, facções militares são obscuras, controladas, não tiveram a humanidade, os seres mais bonitos do universo, o humano, o ser humano é tão lindo, tão magnífico. Não era suposto virmos, sermos empurrados nesses fatos 3D, aqui estamos nós, mais do que especiais. Essa é uma das razões porque o nosso planeta foi alvo. Saber que a Federação Galáctica dos Mundos, outra raça, estão com suas naves mães, que a grande mídia disse, pode haver algumas naves mães realmente... E tudo o que acontece em nosso planeta afeta o resto do cosmos. Portanto, mesmo que outras raças não estejam particularmente felizes com esse planeta e sua corrupção, eles estão lá nos apoiando também. Obrigado por nos lembrar que o general Van Herk, esse ano, um oficial militar muito condecorado, recebeu um disco da Federação Galáctica dos Mundos com a divulgação real das informações sobre isso. Damos as boas-vindas ao mundo inteiro para investigar essa verdade, essa realidade. Agora, Chris O'Connell, eu vou falar com você brevemente sobre dispositivo considerado, enquanto estamos desvendando a tecnologia aqui, para o benefício da humanidade, a cura da humanidade em todos os sentidos, como você se sente
no momento em que a tecnologia está indo, em particular, você está desenvolvendo, projetando uma cama médica, uma medbed real. Sim, eu definitivamente vejo uma série de tecnologias surgindo e chegando que foram meio que retidas. Então, eu tenho muita esperança, porque você sabe, alguns anos atrás, muitas dessas informações não iam passar, não seriam permitidas, sabe? Você sabe, eu aprendi, eu lembro de estar fora do mundo, trabalhar com tecnologias, basicamente tudo que você sabe quando se decompõe é magnético, sabe? Magnetismo e cristais, sabe? Essas são as coisas em que a maioria dessas tecnologias se baseia, fótons, tipo fotônico e eletromagnético, de um trabalho, se for um trabalho de cura na forma física, no sentido físico, cura do sistema emocional, nervoso ou em qualquer parte do corpo humano. Eu lembro de trabalhar com algumas coisas, nisso estamos trabalhando agora, tentando apresentar, sabe? Tentando trazer algumas dessas tecnologias de uma forma acessível. Você conhece as pessoas, eu estou muito empolgado, eu tenho muita ajuda, uma ajuda tremenda para o futuro muito próximo. Você é muito humilde, como sempre, você tem prevalecido muito na criação, trazendo tecnologia de fora do planeta para as massas. Haverá uma cama médica natural, outras grandes tecnologias em nossa conferência em outubro. Conexão de informadores espirituais. Obrigada, Cris, Jean-Charles Moyan, meu irmão querido, obrigado por trazer as informações militares francesas dos Solares, do navio que você estava chamando de Solares, que atraca na... Eu gostaria de pedir que você compartilhasse conosco quando era um garotinho na França, você foi levado para um programa militar. Você pode nos dar uma sinopse? Eu sei que é difícil fazer, mas as pessoas podem nunca ter ouvido falar nesses programas militares financiados pelas trevas. Você era uma criança, você foi levado. Sim, antes de eu explicar, eu quero te dizer algo muito importante. Durante a conferência de Washington com o Dr. Greer, algumas informações não são muito importantes. Quero compartilhar com você, porque eu tenho a chance de todos aqui poderem testemunhar o que digo agora durante uma entrevista, durante esses anos com meu amigo Michael e você, Dani e Helena. Você lembra quando eu expliquei, quando eu estava no Excelsior e eu conheci Rebecca Rose e descrevi a nave, era no espaço, você parece uma nave preta orgânica, como se estivesse viva. Você lembra disso? Eu me lembro do Dr. Greer contar o mito em uma base secreta, uma grande nave espacial negra. Quando ele tocou essa nave, era como se estivesse viva, porque era orgânica. O mesmo detalhe. E depois disso, o Dr. Greer disse ao país diferente, um alienígena com a América. Eu não sei o nome. Vamos lá. Aliados. Então, os amigos são aliados com a América. Eu te contei para bater e voltar, geralmente também ele conta para os amigos e conta. Eu lembro que Helena pode confirmar, durante a presidência de Sarkozy, Dr. Greer trabalhou com os amigos para a experiência CE5, que você conhece, parte do controle dos 5 tipos. Ele descobriu que os amigos têm um programa secreto para extraterrestres e ele falou para clonar a operação com um segredo. Lembra? Você ouviu toda a conferência do Dr. Greer? Você ouviu?
Um monte de informações eu contei antes. Isso, então, foi muito importante esclarecer. Então, agora eu volto para quando eu era jovem. Eu vou ser breve. Começou quando eu tinha 13 anos e estava com dor de cabeça, estava com insolação, fui hospitalizado e durante minha internação eles me fizeram um raio-x e descobriram um tic-tac de metal dentro da minha cabeça. Era um implante. E eles decidiram me colocar em observação em um quarto. E durante a noite, um militar com um médico veio ao meu quarto e um militar falou em alemão. E durante a noite seguinte, o militar de cabelo branco e olhos azuis me levou para um porão subterrâneo. No porão do hospital, eu estava com muitas crianças em uma fila e levaram o nosso DNA numa caixa para reconhecer. Passamos por uma luz, como um portal, Stargate. Temos recrutas para um programa espacial militar e eles fizeram o teste, as habilidades que tínhamos, as crianças foram separadas, uma menina e um menino, e eles testam nosso medo. Esse é o começo do programa e eu pulo porque é muito, muito longo. Minha história é muito, muito longa, então eu explico da melhor maneira que posso. Então, depois disso, eu estava eu perdi a palavra, eu tô muito cansado, trabalho à noite. Ele está perguntando para ele em francês. Colônia, acampamento de férias. Sim, eu estava com muitas crianças e durante uma noite eu passei pela janela e fui para um campo e fiquei muito, muito triste porque algumas crianças zombaram de mim porque eu expliquei que eu estava no hospital, eles não acreditaram em mim, eles me dizem, tá louco? Então eu fui para um campo e eu estava esperando, eu sentei, olhei para o céu e eu estava esperando algo nesse momento, não sei o que eu estava esperando, mas algo chegou e fui sugado por uma luz, teletransportado por uma grande nave espacial. Nessa nave espacial eram os Solares. Muitos seres me acolheram e a loira veio até mim e o nome dela era Maria. Essa mulher estava num grande corredor em uma nave espacial, estávamos na grande sala de aula com muitas crianças, apenas um alienígena, exceto era outro francês, o nome era David, russo. Estamos em contato agora, sabemos os mesmos detalhes, a mesma história sobre a sala de aula no espaço e o treinamento do programa espacial secreto, juntos durante muitos anos no espaço. Essa é a minha história. Esse é um resumo curto. Me desculpem, mas cada vez é difícil retornar a minha história em um espaço pequeno, sabe? Eu faço melhor, então eu não sei o que eu digo, então eu perdi alguns detalhes muito importantes do último ano. Eu tenho habilidades especiais durante a minha infância.
eu posso me projetar fisicamente e espiritualmente. É uma longa história. Então, espero que esteja tudo bem com meus detalhes. Você dedicou a sua vida para contar tudo no filme. Você é um diretor de cinema. Você literalmente levou todas as suas experiências que você teve nesse filme. Colocaremos os links para os seus filmes abaixo dessa transmissão para que as pessoas possam realmente obter mais informações sobre você, porque você é um dos maiores denunciantes de divulgação que já vimos neste planeta. Você pode tirar alguns minutos antes de eu voltar para Alex Collier para nos explicar algumas das tecnologias que foram escondidas de nós, mas os trajes espaciais militares, por favor. Não deixe em branco os trajes espaciais militares, super trajes que você usou em missões fora do planeta. Eles me chamam. Sim. Eu fazia parte do programa espacial secreto quando estava no Juliet. Era um super soldado porque minhas habilidades eram muito especiais, como teletransporte fisicamente sem nenhum dispositivo, e minha missão era resgatar algum escravo em um planeta diferente, como uma série como Marte ou um sistema solar. E eu estava trabalhando com minha querida esposa Melanie. Ela não está aqui hoje porque ela está fora. Ela disse olá, mandou olá a todos também. Então, nós temos uma história de amor aqui, uma história de amor ali, lá em cima. Trabalhamos juntos, damos as boas-vindas às pessoas, eram escravas, e nós resgatávamos as pessoas, levavam para a cama médica. Elas eram não apenas escravas humanas, todo tipo de escravos, Draco reptiliano, muito importante. E eu estive na frente de muitos Draco na minha vida, e eu lembro que o Draco negro era mais forte e mais agressivo, sabe? E a minha missão era escoltar para a diplomacia e trazer alguma tecnologia, como tecnologia de cristal para as camas médicas, comida, porque há um cristal diferente para a Terra, para as partes da nave espacial, porque a nave espacial trabalha com um grande cristal no meio da tecnologia, sabe? Com mais velocidade de luz, era uma velocidade super luminosa, sabe? É uma luz mais parecida com a velocidade da luz, sabe? Eu não sei, é um bom nome? Supraluminic? Sim? Obrigada. Então, eu estava dentro do Solaris e, às vezes, eu passava um tempo de lazer em outra nave espacial com a minha amiga Helena no Excelsior, e nos lembramos de de alguns detalhes muito precisos, como lanchonete, comida replicada e muitas coisas. Deixo muitas coisas com a minha querida amiga Helena. Você conhece a Antártida, no Egito, de uma maneira diferente. Nós temos muitos links juntos e eu estou muito feliz em compartilhar isso com você. Eu tenho muitas outras histórias com os dois no Japão. Meu amigo, sua vida é como um filme, sim, mas é verdadeiro. E eu tenho muitas entrevistas com meu querido amigo Michael Salla e todos aqui. Então,
estávamos todos conectados. Eu com o Chris, eu com o Dan, e eu estou muito feliz por ter um link muito forte com o JP, com meu querido amigo Alex. Eu te amo, Alex. Você é muito importante para mim. Então, isso é o que eu digo agora, mas eu acho que durante a entrevista, talvez algum detalhe eu lembre. Muito obrigado, meu amor. É muito importante que contemos ao mundo sobre os militares em nosso traje espacial, espaçonave, tudo que foi feito de nós. Porque se eles fizessem seu trabalho corretamente, o sistema que controlam todo o planeta, não teríamos que vir e compartilhar com a humanidade a realidade do seu belo planeta. Senhor Alex Collier, quero ir até você. Por favor, compartilhe conosco suas informações sobre como voamos pelas espaçonaves com consciência. Bom, eu faço isso muito bem. Eu fui bastante franco sobre isso, mas eu posso dizer como fazem isso. Posso contar sobre minha tentativa lamentável de fazer isso, mas novamente foi um dos seus chefes, consciência. Eles têm literalmente todas as informações em suas cabeças e se conectam a uma rede que é a nave. Suas naves são seres vivos, são entidades vivas, são cultivadas, são organicamente, são quase como se fossem uma planta, exceto que é um tipo cristalino de entidade viva. E eu não chamaria de IA, embora provavelmente seja assim que descreveríamos aqui na terceira densidade. Mas ela tem a sua própria consciência. O que a nave faz é se relacionar com a tripulação. Se você não é tripulação, não tem como você entrar. É por isso que temos naves nas quais não podemos entrar, porque eles não são tripulantes. Nós não somos tripulantes. Eu acho que esse foi um problema que eles tiveram com o nosso... Por um bom tempo, não sabiam como entrar neles até descobrirem que precisávamos encontrar tripulações. Se o navio estivesse aqui, obviamente a tripulação estaria aqui. Então eles juntaram essas peças, o que é ótimo. Essencialmente o que eles fazem é pensar sobre onde eles querem estar no navio. Então mapas e gráficos, e então você vai. E eu implorei por anos para poder pilotar. Eu queria pilotar a nave. E sempre era não, você não está pronto. Quando você estiver pronto. Mas eu não posso aprender a menos que você deixe. Assim eu colocava, dirigir. Então chegou o dia, eu apenas disse, você sabe, com certeza seria divertido, embora devesse ser divertido pilotar essa coisa. E eu fico tipo, tá tudo bem, então vamos para a sala de comando. E eu sento na cadeira, sabe? A cadeira enorme. Eu me sentei como uma criança em uma cadeira alta. Porque elas são grandes, sabe? Tem 2,5 metros de altura. Então eu sentei na cadeira. Você coloca a sua mão aqui. Eu coloquei, então a nave ficou balançando. Assim, indo pra cima e pra baixo. E eu, tipo, quebrou? Não. E ele põe a mão no meu ombro e de repente tudo se acalma. A nave não me conhecia. Sabia que eu estava ali, a tripulação, mas não me conhecia. Então, no minuto em que ele colocou a mão em mim, a nave reconheceu a sua frequência vindo através de mim e a nave, em vez de fazer todo esse giro, apenas se estabilizou, se acomodou e voamos para Urano. Nós vamos para Urano e então ele assumiu. Mas eu voei na nave estelar para Urano. Sabe, eu tenho que te dizer, fora o nascimento dos meus filhos, é o ponto mais alto da minha vida. Foi esse momento. Quando nós falamos sobre a Liga Negra,
sabe? Todos nós passamos pelo que chamaríamos de libélulas. Estava em um idioma diferente, mas as libélulas existem em outros ecossistemas da galáxia. E você sabe, mal posso esperar para encontrar a minha, aparentemente está aqui em algum lugar, mas mal posso esperar para encontrá-lo, porque, sabe, eu estou pronto para voar de novo. Então, sabe, todos nós temos histórias, mesmo aqueles que não estão acordados, sabe, tem uma história sobre como chegou aqui, como você chegou até aqui, sabe? Não foi a cegonha, eu posso te prometer isso, posso te garantir, sabe? Mas todos nós temos nossas histórias, nossas jornadas de como chegamos aqui. Estamos vivendo aqui nesse momento. Nada disso foi um acidente, sabe? Há um propósito por trás de tudo isso. E eu não sei o que mais você quer saber. Sabe? Eu sei que se eu tivesse encontrado minha libélula, minha nave, eu provavelmente teria causado muita confusão, porque eu teria ido atrás do estado profundo, apenas dito, eu vou fazer isso, sabe? Obviamente não é hora de haver uma razão, um propósito, um plano, um processo no qual fazer isso para desenrolar para a humanidade. E, sabe? Às vezes ficamos muito impacientes, pensamos, estamos acordados, sabemos o que está acontecendo, e quando vai chegar isso, meu Deus? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis para nós, que estamos acordados há muito tempo, e vamos continuar com isso, sabe? Vamos continuar com isso, sabe? Ai, a sua conferência em Orlando é obviamente uma peça enorme. Eu acho que as pessoas realmente não percebem o quão incrível é. No primeiro evento, eles não estão em Las Vegas, não foram para Shastas, sabe? Eles vieram para Orlando. Eles se apresentaram a vários de nós, então, sabe, isso é imperdível. Esse evento em Orlando é simplesmente imperdível. E mesmo tendo dado alguns passos para trás, eu continuarei a apoiar isso com meu próprio dinheiro, porque não estou perdendo, então você sabe, descubra como fazer funcionar. Você precisa estar lá, porque você não vai esquecer, você nunca esquece. É muito divertido, sabe? Porque você pode dizer qualquer coisa e ninguém vai rir de você. Nós pensamos, sim, você sabe, estamos todos no mesmo barco, estamos todos praticamente no mesmo nível. Se houver alguma coisa, serão pessoas que estão em nível superior, isso é o que você quer, todos nós queremos ir para o próximo nível com nossa frequência, em seguida mantê-la lá, em seguida dar o próximo passo, e o próximo, e o próximo, e o próximo, e ficar lá em cima. É disso que se trata. Sim. Alex, muito obrigada por falar na conferência sobre a conexão galáctica espiritual. Nós encurtamos para a GSEC, sim. As pessoas conheceram suas famílias estelares, as sementes estelares. Todas se juntaram à Aliança da Terra, estava lá. Havia muitos seres ETs lindos, diferentes. Era óbvio, quando você podia sentir a frequência deles, aqueles de nós que eram sensíveis, eles eram naves OVNIs, todas as noites do lado de fora. Nós convidamos as pessoas, claro, para ver esse ano para a conexão galáctica espiritual dos informantes. Eu queria mencionar, antes de voltar para Dan Willis, óbvio, para as pessoas do planeta, muitos de nós que, se você não sabe, você vai saber que Marte, a Lua, Júpiter, Netuno, em particular, já foram estabelecidos. Existem humanos, existem militares, são belos seres nesses planetas. Se você ainda não vai passar sua vida ouvindo o papai com a educação religiosa da NASA, medicina, agora é hora de deixá-los todos parados no canto, porque eles se comportaram horrivelmente mal
Pessoas como Alex Collier, Michael Salla, Charles Moyan, Chris O'Connell, Dan Willis, Helena Danaan, por exemplo, Dr. Christian, esses são os líderes da verdade em seu planeta. A maioria deles, alguns deles agora. Querido Dan Willis, eu quero te perguntar. Você esteve lá em 21 anos atrás, no Press Club em Washington, D.C., onde as pessoas se levantavam para testemunhar as coisas que são mantidas de nós nesse planeta, em termos da verdade real, da divulgação. Nossa realidade como humanidade, que você viu nessa semana, 22 anos depois, número 22. Caramba, você testemunhou o Dr. Greer novamente, que liderou a última conferência do Press Club com as pessoas essa semana. Você acha que desde a última vez até agora muita coisa aconteceu, sabe? Alguma coisa vai acontecer a partir desse Press Club? Sinceramente espero que sim, mas quais são os seus pensamentos? O que realmente me levou a começar a pesquisar sobre as operações psicológicas, gerenciamento de percepção associada a tudo isso? Dr. Greer deu a sua coletiva de imprensa atual. Eu pensei com certeza, bem, a grande mídia vai fazer um ponto de encontro limitado sobre isso. É claro, não vai trazer as operações de drogas, a multidão extraterrestre. Eles farão, sabe, extraterrestres básicos, OVNIs reais, são o tipo de coisa real. O que quer que saia no New York Times, quando você estuda a história, você entende como a grande mídia se infiltrou centralmente, organizada para controlar as percepções do público. Você descobre que tudo o que sai no New York Times tem luz verde em direção a uma agenda. Como em 2017, quando saiu com David, seu sobrenome, ele está saindo sem narrativa. Eu acho que é interessante que a Federação Galáctica dos Mundos, as operações do Dr. Greer, não fazem parte do plano de divulgação. Então, você sabe, tem essas diferentes operações que são pretendendo uma percepção diferente, sabe? O alienígena vomitou, todos os ETs são bons, então você tem um futuro muito positivo com a Federação Galáctica de Mundos, apresentando um plano genial que você não esperaria nada menos. Uma operação psicológica para aclimatar o público, para uma preparação, sabe? Um eventual contato. Então, eu estou respondendo sua pergunta, Dani. Absolutamente, é uma pergunta difícil de fazer, perguntar e responder, porque na verdade não sabemos. Eu só vi o Dr. Greer em seus colegas no YouTube. Eu esperava, porque não tem uma televisão, eu esperava que fosse na televisão, seria na grande mídia, mas sabemos que a mídia é dirigida por controlada. Você conhece pessoas como você vindo falando, sabe? Quanto mais falamos, melhor. Mas não sei se aconteceu alguma coisa desde aquele dia. Só espero que tenha acontecido, sabe? Espero que tenha acontecido. Sabe, é interessante. Em 2001, a internet, vídeos, você conhece Rumble, o YouTube, tudo que estamos disponível naquela época. Apenas o National Press Club foi capaz de transmitir o vídeo ao vivo com o meu celular, Dr. Michael, online. Mas descobrimos por meio de fontes que a NSA bloqueou a primeira hora que continha informações explosivas que revelavam que são um pouco do governo constitucional. O acesso a essas operações legais foi negado, sabe? O almirante Wilson revelou e hoje, com várias plataformas de streaming, muito do público viu o Press Club, que na mídia alternativa, duvido que não tenha verificado, porque eu evitei, você conhece CNN,
Você conhece todos os principais meios de comunicação, sabe? É demais para assistir as pessoas, você, sabe, enganam você. Mas o que quer que esteja saindo na grande mídia, você pode ter certeza de que é a narrativa apoiada, que suporta uma agenda. Para mim é interessante ver as diferentes narrativas que estão surgindo e quais narrativas em potencial vão levar a qual agenda. E você sabe, eu estou colocando todas as minhas apostas na Federação Galáctica de Mundos para supervisionar isso, já que as seclas não mais têm, você conhece, extraterrestres regressivos, eles não estão aqui mais para ajudá-los. Eu acho que estamos em boas mãos. Obrigado, Dan. Você está no momento atual por muito tempo, tem sido muito responsável por trazer energia livre, tecnologia que foi reprimida. Você está atualmente trabalhando com pessoas de fora do mundo para trazer mais tecnologia. Nós os saudamos por isso, Dan Willis, também Alex Collier. Eu queria que vocês soubessem que eles estão falando diretamente com os andromedanos, Conselho de Andrômeda, as pessoas, a nave dos seres que ele voou, Alex Collier, seu melhor amigo. Não acho que Alex deixou a mesa redonda no momento, mas eu queria que, caso ninguém tenha ouvido Alex falar sobre esses pontos, não queremos perder nenhum detalhe agora. Nesse exato momento, por favor, vá em frente. Sim, há algo que eu acho importante apontar. Eu me lembro, eu acho que foi JP definitivamente, Helena, cerca de 1 ano atrás, 6 meses atrás, começaram a dizer que as arcas espaciais, as naves-mães estariam liberando sondas esféricas ou esferas para realmente monitorar a situação, que as pessoas estariam vendo muito mais dessas coisas. Isso foi realmente confirmado nessa reunião que a NASA teve há pouco mais de uma semana, que o Dr. Sean Kirkpatrick deu uma apresentação para esse painel. Eu acho que foram 24 especialistas da NASA, um número muito interessante, não é, Helena? 24, então fizeram uma apresentação para 24 especialistas da NASA. Ele disse que a maioria dos avistamentos de OVNIs que estão sendo vistos atualmente são dessas esferas metálicas. Então, eu acho que aí você tem a confirmação de que você sabe que aquela informação que JP da Melanie está correta, e também você sabe que o JP está dizendo que as arcas, eu acho que Jean Charles disse isso também, Helena, que as arcas vão se revelar eventualmente. É aqui que eu acho que o estado profundo, eles estão acelerando as coisas porque estão fazendo as coisas do jeito que estão. Eles querem ficar à frente, querem se antecipar a isso, sabe? Como explicar essas enormes naves que aparecem de repente nos céus? Então, irradiando luz e amor para um público que não está pronto. É claro que você sabe que eu acho que todo o programa deles agora é como aclimatar as pessoas. Então, sabe, avançar com sua agenda. É claro que você sabe que há um tipo de operação aqui, onde a Federação Galáctica, sabe, os movimentos do estado profundo, e então eles usam esses movimentos para meio que enganar e condicionar o público a pensar de uma certa maneira, mas eles usam isso para cooptar coisas para que possam trazer um tipo de divulgação. Mas a única coisa, eu acho isso muito interessante, Greer disse isso também, eu acho muito interessante, ele disse até o final do ano, sabe, coisas estão acontecendo que não podem ser interrompidas. Eu acho que JP, a federação tem dito, você não pode parar isso tudo. Eles podem tentar antecipar as coisas de uma forma que se adeque à sua agenda, mas eles não podem impedir a verdade. Helena. Bom, um dos emissários dos italianos do teatro
Disso mesmo, até o final de 2023 vai ter um grande passo na divulgação. Vamos pensar completamente diferente sobre extraterrestres. Bom, estamos em junho e agora o mundo já está acostumado com a existência de extraterrestres. Então eu acredito que ela disse bem no final do ano, então isso também não pode parar com isso. Como o Michael estava dizendo, isso começou e, no entanto, os agressivos, pessoas, os lacaios do estado profundo, não tem nada que eles possam fazer, exceto ficar com raiva, fazer seus comportamentos de raiva. Eles não podem parar. Então você sabe que vai ser ótimo, mesmo eles tendo a chance de fazer o que querem. No final das contas, somos belos seres humanos, estamos cheios de amor, podemos apenas entrar em contato com esse amor. Apenas abrace a libertação do seu próprio planeta. Charles, sim, eu estava fazendo uma entrevista com meu querido amigo Michael e ele me perguntou se você poderia ter informações sobre algo acontecer nesse ano. Me diga que essa é uma grande revelação deste ano chegando, e eu acho que foi há 2 meses que estivemos juntos, Michael, e a entrevista, eu lembro disso, e agora isso é uma grande revelação. Pessoal, pense o que eles quiserem sobre a conferência com o Dr. Greer. Há coisas boas e coisas ruins, mas as coisas mais importantes são a revelação. Agora, porque nós estamos divulgando com uma engenharia durante 80 anos e eles esconderam a verdade sobre alguns encontros próximos com diferentes seres ocultos, alguma tecnologia ocultada de energia livre. Para mim, é a duplicação mais importante da história, porque o princípio é que não estamos sozinhos e agora as pessoas sabem a verdade. E depois queremos mais divulgação, queremos mais evidências. Mas o importante é que está chegando a hora. Agora está chegando. Uma coisa rápida para as pessoas saberem, você verá mais e mais naves no céu. É uma notícia velha nesse momento. Se você vir ou sentir algo negativo, que seja humano, pode ser alguém de um membro da chamada elite, pode ser militar negativo, tentando assustá-lo, tentando te aterrorizar. Helena afirmou claramente, eles são positivos agora. Qualquer coisa que vemos do nosso interesse com a humanidade se mistura com nossos irmãos fora do planeta. Você está aqui para apoiar. Nos ame, para remover os sombrios examinados que tiveram controle por muito tempo. Então, por favor, não saia. Pare de ser dramático, assustado. Por favor, não faça isso, porque é isso que o programa está em seu cérebro. Os alienígenas vão me pegar agora. Você deveria estar preocupado com os humanos executando esse sistema único em seu planeta. Aí que você deve colocar sua atenção. Eu gostaria, desculpa, eu tenho um comentário. Apenas acrescentar algo ao que Jean estava dizendo. Sabe, há uma dimensão na narrativa, todos os alienígenas são bons. Não há alienígenas ruins. Grande, aquela dimensão da qual nem sempre estamos falando. É algo crucial. É a base de tudo. É que na década de 50, exatamente em 55, o bastão mágico 12 vendeu a humanidade para alienígenas do mal, para os grupos de Orion, Grace. Também assinaram acordos com os reptilianos envolvidos com as frotas das trevas. É aqui que uma mão está a mais. Eles eram super malvados.
Então, dizer que não há alienígenas ruins é negar que esses acordos já aconteceram, que a humanidade já foi vendida para extraterrestres, para regressivos, para fazer a coisa mais ignominiosa. Então, esse é um ponto que eu queria mencionar também. Sim. Eu gostaria de acrescentar a isso, sabe? Eu acho interessante que você conhece a perspectiva do Dr. Bruce. Ele sempre disse que você sabe, nas últimas 2 décadas, você sabe, se houvesse ETs ruins, não estaríamos respirando ar livre na Terra, que o Dr. Michael sabe disso muito bem sobre qualquer pessoa que teve experiências extraterrestres ruins, implantados memórias na tela que tem essa falsa ilusão. Agora, eu sei que ele é uma pessoa inteligente, eu sei que ele iria pesquisar algumas das testemunhas do programa espacial secreto que tem experiência, sabe? Você sabe, com Jean Charles, quase teve seu corpo cortado ao meio, sabe? Que houve extraterrestres regressivos, sim, até 2021. Desde que foram removidos do nosso sistema solar. Mas é interessante para mim que ele manteve uma consistência de não vacilar sobre isso. E, sabe, Dr. Michael Salla fez uma coisa maravilhosa sobre bandeira falsa, invasão alienígena, salvação, que o Vaticano poderia estar olhando, talvez criando outra nova religião mundial, sabe? Para que eles possam manter a perspectiva e tudo mais. E então há aquela falha na realidade, sabe? Isso é o que eu quero acrescentar a isso. Eu também quero dizer, eu acho extremamente honrado em trabalhar com Helena e Torren, o irmão mais novo, e eu tenho 2 equipes de cientistas altamente qualificados que estão organizando e que podemos, se conseguirmos quantificar essa tecnologia que é um presente do mundo deles para o nosso mundo, nós podemos muito bem apresentá-los na conferência. Sim. Eu só quero dar a você a chance de dizer qualquer coisa que esteja em seu coração, em sua mente. Bom, basicamente, eu estou honrado por estar aqui. Eu estou tão feliz por fazer parte da conferência. E vocês sabem, para ajudar a trazer algumas das minhas experiências, alguns de vocês conhecem minhas memórias, tecnologias, sabem? Para a humanidade é um processo e trabalhar com todos vocês é realmente uma oportunidade maravilhosa. Estou muito grato por isso e posso apenas dizer no momento obrigado. Eu estou ansioso para trazer o máximo de informações possível. Obrigado. Muito obrigada, Chris. Obrigada por estar sendo tão corajoso, compartilhando o legado que você trouxe ao planeta em termos de divulgação de informações, de mimas. Não sei se algum dia saberíamos sobre isso, essa estação espacial em torno dos anéis, se você não tivesse trazido isso, essas informações fora do planeta. Você não é louco nesse trabalho. Então, todos nós sentamos e ficamos aqui nessa tela com Tony Rodrigues, Alex Collier, nós trouxemos provas, continuaremos a trazê-las. Se você tiver provas, não esteja apenas em La La Land somente, o que muitas pessoas podem fazer, porque agora é a divulgação, que estamos realmente focados, particularmente neste grupo. Eu sei que é muito bom fazer parte dele, mas se mantivermos, traremos as coisas, então vamos defender nossa verdade. Novamente, a conexão dos informadores de inspiração galáctica de 20 a 22. Convidamos você de braços abertos para vir estar conosco. Bom, gente, agora são as considerações finais e terminou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Deixe um oi, deixo vocês em amor e luz. Namastê.